A firmeza da conversão e santificação é uma consideração tão importante que o nosso cuidado e diligência em confirmá-las não podem ser demasiadamente grandes. Tanto os ateístas professos, pagãos e infiéis lá fora, como os hipócritas autoenganadores dentro da igreja, entregam-se deliberadamente à ruína eterna ao negligenciarem tal assunto de consequência eterna, enquanto tem tempo, advertência e assistência para considerarem a questão com urgência. Multidões vivem como brutos ou ateístas, esquecendo-se de que são nascidos em pecados e miséria, deliberadamente acomodados nesta situação, os quais devem ser convertidos ou serão condenados. Muitos deles não sabem a necessidade que têm de conversão, nem o que é conversão ou santificação. Além disso, alguns pregadores do Evangelho têm sido tão lamentavelmente ignorantes quanto a um assunto de tal importância que têm persuadido o pobre e iludido povo de que apenas os pecadores grosseiros e odiosos necessitam de conversão, dessa forma prometendo salvação àqueles aos quais Cristo, com muitas asseverações, declarou que não entrariam no reino de Deus. Outros, embora confessem que uma profunda santificação é algo necessário, iludem suas almas com algumas coisas que apenas se assemelham a isso. Aí está a causa da miséria e desonra da Igreja. A própria santidade é desonrada por causa dos pecados daqueles que, se dizendo santos, pretextam aquilo que não têm. Por isso, temos milhares que se chamam cristãos vivendo uma vida mundana e carnal, alguns deles odiando o caminho da piedade, pensando, contudo, que são convertidos, por sentirem alguma tristeza quando pecam, desejam, quando o pecado já é passado, que não houvesse acontecido aquilo, imploram a misericórdia de Deus por isso, e se confessam pecadores. Isto eles tomam por verdadeiro arrependimento, embora o pecado nunca tenha sido mortificado nas suas almas, nem os seus corações tenham sido levados a odiar e abandonar o pecado. Após haverem usufruído e se deleitado no pecado, ficam tristes por causa do perigo, mas nunca são regenerados e feitos novas criaturas pelo Espírito de Cristo. É por isso também que temos tanta abundância de meros opinionistas, que se consideram pessoas religiosas porque mudaram de opinião ou de denominação, porque podem tagarelar contenciosamente contra aqueles que não pensam como eles, e porque se unem àqueles que parecem ser os mais piedosos, assim assumindo serem realmente santificados. Isto promove tamanho corre-corre de uma opinião à outra e tal reprovação, injúria e divisões pelo seguinte: a religião deles consiste especialmente nas suas opiniões, sendo que nunca mortificaram suas inclinações e paixões carnais e egoístas. Isto sim, produziria neles uma mente santa e celestial. Por isso também há tantos mestres licenciosos, os quais parecem ser religiosos, mas que não refreiam suas línguas, seus apetites, suas cobiças, sendo antes escarnecedores, caluniadores, beberrões, glutões, imundos e lascivos, ou de algum modo escandalosos para sua santa profissão, porque desconhecem uma real conversão e apegam-se a uma mudança falsa ou superficial. Esta é a razão pela qual há tantos mundanos que se consideram homens religiosos, os quais fazem de Cristo apenas um servo dos seus interesses mundanos e buscam os céus apenas como uma reserva para quando nada mais lhes restar na terra.
e são apegados a certas coisas deste mundo, as quais lhes são tão queridas, a ponto de não poderem abandoná-las pela esperança da glória, mas entregam-se a Cristo, com secretas exceções e reservas, por causa de sua prosperidade no mundo. Tudo isso porque nunca conheceram uma conversão genuína, a qual deveria ter arrancado dos seus corações este interesse mundano e tê-los libertado inteira e absolutamente para Cristo. É por isso também que há tão poucos mestres que podem desvencilhar-se do seu orgulho, suportar desconsideração ou ofensa, amar os seus inimigos e abençoar aqueles que os amaldiçoam. Sim, ou amar seus amigos piedosos que os irritam ou desonram, e tão poucos que podem negar a si mesmos pela honra de outro, ou fazer qualquer coisa considerável por amor a Cristo, em obediência e conformidade com a sua vontade. E tudo isso porque nunca experimentaram esta transformação salvadora, que rebaixa o eu e estabelece a Cristo como soberano na alma. Aí está também a razão pela qual se observa, atualmente, tanto exemplo terrível de apostasia, tantos ultrajando a Escritura, que pensam um dia tê-los convertido, ultrajando o caminho da santidade, o qual um dia professaram, negando o próprio Senhor que os comprou, e tudo porque anteriormente se apegaram a uma conversão superficial e falsa. Oh, quão comumente e quão lamentavelmente esta miséria se manifesta entre os mestres, nos seus discursos insípidos, nas suas contendas e invejas, nas suas pretensões religiosas, nas suas formalidades mortas e divisões impetuosas, ou nas suas mentes egoístas, soberbas e carnais. Uma conversão genuína teria curado tudo isso, ou, pelo menos, curado do domínio dessas coisas. Assim sendo, tenho me esforçado no sentido de despertar almas descuidadas e persuadir os obstinados a se voltarem para Deus, a fim de que vivam. Eu aqui me dirijo àqueles que parecem estar sob a obra de conversão. Tenciono dar-lhes algumas direções e persuasões para preveni-los de virem a perecer no nascimento e assim prevenir a hipocrisia, na qual provavelmente se formarão. Prevenir também o engano de seus corações, o engano nas suas vidas e a miséria na hora da morte, coisas estas que provavelmente se seguiriam, para que não vivam como aqueles que honram a Deus com a sua boca e com seus lábios, mas o seu coração não está correto diante dele, nem são firmes à sua aliança, para que, por não se entregarem a uma consideração profunda, nem enraizarem a semente de vida, ou por abafarem-na com amor e cuidado predominantes pelo mundo, venham a secar quando o fogo da perseguição surgir, para que, edificando sobre a areia, não venham a cair quando os ventos e as tempestades se levantarem, e a sua ruína seja grande, e assim saiam do nosso meio, a fim de que se manifeste que não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecidos conosco. Atentem, portanto, para esta grande e importante questão, e procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, e não deem crédito aos seus corações tão fácil e confiantemente, mas voltem-se para o Senhor de todo o seu coração, apeguem-se a Ele resolutamente e com propósito de coração, e atentem a fim de que venham tudo, comprem a pérola e não hesitem diante do preço, mas se rendam totalmente a Cristo e voltem-se para Ele, como fez Zaqueu e outros convertidos da igreja primitiva, renunciando a tudo que não tem a sua vontade.
Não deixem que nenhuma raiz de amargura permaneça. Não façam exceções ou reservas, mas neguem-se a si mesmos. Abandonem tudo e sigam aquele que os tem guiado a este caminho e autonegação, e confiem no seu sangue, méritos e promessa por um tesouro nos céus. E assim vocês serão seus discípulos e cristãos de fato. Ouvinte, se tu de coração tomares estas resoluções e as guardares, descobrirás que nas tuas situações mais críticas, Cristo não te enganará, enquanto que o mundo engana aqueles que o escolhem. Mas se desistires e pensares que estes termos são demasiadamente duros, lembra-te de que a vida eterna te foi oferecida, e lembra-te por quê e pelo que a rejeitaste. Se nesta vida terrena buscares o teu próprio benefício, espera ser atormentado, enquanto que as almas crentes, as quais trilharam o caminho da autonegação, estarão sendo confortadas. A verdadeira natureza da humilhação preparatória que acontece antes de uma transformação salvífica, que não deve ser desprezada, visto que nos aproxima de Deus, mas que, contudo, não consiste numa total submissão a Ele. Esta humilhação preparatória, a qual muitos veem fenecer, consiste principalmente nas seguintes coisas. Em primeiro lugar, ela reside principalmente no temor de ser condenado. Esse temor se assemelha mais à sensação de medo. Consiste também em uma certa apreensão da grandeza dos nossos pecados, da ira de Deus que ameaça cair sobre nossas cabeças e do perigo em que nos encontramos de sermos condenados para sempre. Ela consiste ainda em certa compreensão da loucura da qual somos culpados ao pecar e de algum arrependimento por ter um dia cometido tais coisas, e algum remorso da consciência por isto. A isto pode-se unir um certo sentimento de tristeza, sendo este expresso através de gemidos e lágrimas. Isso tudo pode ser acompanhado com confissões de pecado a Deus e a homens, lamentações por nossa miséria. Em alguns, isto precede o próprio desespero. E, finalmente, isto pode levar a uma indignação contra nós mesmos e à adoção de uma atitude de severa vingança sobre nós mesmos. Sim, mais do que Deus levaria o homem a adotar, como Judas fez em se autodestruir. Este desespero e autoexecução não são parte da humilhação preparatória, mas o excesso, o seu erro e a entrada do inferno. Não há também uma humilhação que é própria ao convertido, a qual acompanha a salvação e que inclui tudo o que há na anterior e muito mais, assim como a alma racional inclui o sensitivo, o vegetativo e muito mais. Esta humilhação salvífica consiste nos seguintes particulares. Ela começa no entendimento e é enraizada na vontade, opera nos sentimentos e, quando há oportunidade, manifesta-se em expressões e atitudes exteriores. 1. A humilhação do entendimento consiste em uma baixa apreciação de nós mesmos, num auto-rebaixamento e num auto-julgamento condenatório, e isto nas seguintes particularidades. Consiste numa apreensão profunda, sólida, habitual e real da hediondez dos nossos próprios pecados e de nós mesmos por causa deles. Isto porque eles são contrários à bendita natureza e lei de Deus, e tão contrários à nossa própria perfeição e bem principal. Também consiste em uma sólida e fixa apreensão da nossa própria ruína por causa desses pecados, de tal modo que os nossos julgamentos subscrevem a equidade da sentença condenatória da lei e nos julgamos indignos da menor misericórdia,
e dignos de punição eterna. Consiste em uma apreensão da nossa condição arruinada e miserável, visto que nós não apenas somos herdeiros de tormento, como também destituídos da imagem e espírito de Deus. Perdemos seu favor, estamos debaixo do seu desagrado e inimizade, por causa do nosso pecado. Perdemos o direito da nossa parte na glória eterna, e grande é nossa incapacidade de nos ajudar a nós mesmos. Isto se dá em tal medida que nós julgamos realmente os nossos pecados, e a nós mesmos por causa do pecado, mais odiosos do que qualquer outra coisa que algum outro mal pudesse nos tornar. Consideramos a nossa miséria por causa do pecado nas particularidades referidas anteriormente, maior do que qualquer calamidade exterior na carne e do que qualquer perda terrena que viesse a nos atingir. Isto nós apreendemos através de um julgamento prático e não apenas por mera especulação ineficaz. A fonte disto está em um certo conhecimento do próprio Deus, cuja majestade é tão gloriosa e cuja sabedoria é tão infinita, o qual é tão bom em si mesmo e para conosco, cuja santa natureza é contrária ao pecado, o qual tem em nós uma propriedade absoluta e também é soberano sobre nós. Isto é também proveniente de um conhecimento do verdadeiro estado de felicidade humana, que foi arruinada pelo homem em consequência do pecado, a qual consiste em agradar, glorificar e gozar a Deus em amor, deliciar-se nele e louvá-lo para sempre, e em ter uma natureza perfeitamente santa e adequada a este propósito. Ver que o pecado é contrário a esta felicidade e que nos tem privado dela, é uma das fontes da verdadeira humilhação. Esta humilhação no entendimento provém também de um conhecimento pela fé de Cristo crucificado, o qual foi morto pelos nossos pecados, o qual declarou na maneira mais viva possível ao mundo, através de sua cruz e sofrimentos, o que é o pecado, o que ele faz e a situação em que nós nos colocamos. Assim, muito da humilhação salvífica se processa no entendimento. 2. A sede principal desta humilhação é na vontade, e aí ela consiste nos seguintes atos. Ao pensarmos humildemente a respeito de nós mesmos, nós temos um constante desagrado por nós mesmos e pelos nossos pecados, e uma certa indignação contra nós por causa das nossas abominações. Um pecador humilhado é um inquiridor de si mesmo, e como ele é mau, seu coração é contra ele próprio. Há também na vontade um profundo arrependimento por termos pecado, ofendido a Deus, abusado da sua graça e por termos nos colocados em tal situação, de tal modo que a alma humilhada desejaria gastar seus dias na prisão, a esmolar ou em miséria corporal, ao invés de gastá-los no pecado, e se pudesse começar de novo, ela preferiria escolher uma vida de vergonha e calamidade no mundo, do que uma vida de pecado, e ficaria alegre pela troca. Uma alma humilhada deseja realmente se entristecer por causa dos pecados que cometeu, e por causa deles ser sensível e afligida tão profundamente quanto fosse agradável a Deus. Mesmo quando ela não pode derramar uma lágrima, ainda assim a sua vontade é derramá-las. Quando ela não consegue sentir nenhuma profunda aflição por causa do pecado, seu sincero desejo é que possa senti-la. Ela preferiria 100 vezes chorar no desejo, quando não o faz em ato. Uma alma humilhada deseja realmente mortificar a própria carne pelo uso daqueles meios indicados como sendo aqueles através dos quais Deus a subjuga, como através dos jejuns, abstinência,
vestuário simples, trabalho duro e negando-se prazeres desnecessários. É uma dúvida digna de consideração se quaisquer destes atos de humilhação devem ser usados propositadamente em revide contra nós mesmos por causa do pecado. A isto respondo que nós não podemos fazer nada a título de revide, que Deus não o permita, ou que torne nossos corpos menos habilitados para o seu serviço, pois esta atitude receberia revide de Deus e da nossa alma. Mas aqueles meios de humilhação necessários para domar o corpo podem bem ser usados como dupla intenção. Primeiro e especialmente, como um meio para nossa segurança e como precaução, a fim de que a carne não venha a prevalecer. E então, paralelamente, nós deveríamos ficar mais contentes em ver mais sofrimento ser imposto à carne, porque ela foi e ainda é um grande inimigo de Deus e nosso, e a causa de todo o nosso pecado e miséria. Este é o revide que é permitido ao penitente e que alguns pensam ter tensionado, visto que a alma humilhada tem pensamentos humildes de si mesma. Então ela deseja que outros a avaliem e a considerem desse modo, mesmo que seja um pecador vil e indigno, desde que a sua desgraça não prejudique o Evangelho ou a outros, ou venha a desonrar a Deus. Seu orgulho é humilhado a tal ponto que ela não pode suportar ser depreciada com alguma condescendência. Não que aprove o pecado de qualquer homem que faça isso maliciosamente, mas consentindo com o julgamento e repreensão daqueles que façam isto com sinceridade e consentimento com o julgamento de Deus, ainda que através daqueles que o façam maliciosamente. A alma humilhada não fica se defendendo e atenuando injustamente seus pecados, se desculpando e se inflamando contra o reprovador. O que quer que ela faça em uma tentação, se esta atitude for predominante, seu orgulho e não humilhação acabará por predominar, mas ela se julga a si mesma o tanto quanto outros possam justamente julgá-la, e humildemente consente em ser humilhada aos olhos humanos, até que Deus venha a levantá-la e a recuperar sua dignidade. A raiz de toda essa humilhação, na verdade, é um amor a Deus, a quem ofendemos, um ódio ao pecado que o ofendeu, o que nos fez odiosos, um senso confiante do amor e dos sofrimentos de Cristo, o qual condenou o pecado na sua carne. Assim vocês veem no que consiste a humilhação da vontade, a qual é a própria vida e alma da verdadeira humilhação. 3. A humilhação também inclui os sentimentos, uma genuína tristeza pelo pecado que cometemos, pela corrupção que há no pecado, uma vergonha por estes pecados, um santo temor a Deus quando nós o ofendemos, e dos seus julgamentos, os quais merecemos, e uma apropriada aversão aos nossos pecados. Mas, como mostrarei adiante, não é pelo grau, mas pela sinceridade destes sentimentos que você deve fazer um julgamento do seu estado, e isto dificilmente será discernido pelos próprios sentimentos. Assim, portanto, a vontade é o meio mais seguro através do qual podemos nos avaliar. 4. A humilhação também consiste expressivamente em ações exteriores, quando é oferecida oportunidade. Não há humilhação verdadeira no coração se ela se recusa a aparecer no exterior. Quando Deus a requer no seu curso ordinário, os atos exteriores da humilhação são uma confissão voluntária dos pecados a Deus e aos homens. Quando Deus o requer, isto é, quando isto se torna necessário à sua honra, ao bem daqueles a quem ofendemos, à satisfação do ofendido. Isso deve ser feito, pelo menos, quando confessamos os pecados abertamente a Deus, na presença dos homens. Uma alma não humilhada
se recusaria a fazê-lo por vergonha, mas o humilhado aceitaria livremente ser envergonhado, se isso viesse a advertir seus irmãos e justificar a Deus e lhe dar glória. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28,13. Não que a pessoa precise confessar seus pecados secretos a outros, a não ser quando não possa alcançar alívio. Não que a pessoa deva publicar as suas ofensas, vindo a desonrar a Deus ainda mais e a ser empecilho para o Evangelho. Mas quando o pecado já é público, e especialmente quando a ofensa de outros, o endurecimento dos ímpios, a satisfação da Igreja com relação ao nosso arrependimento, requer nossa confissão e lamentação pública. Então a alma humilde deve e se submeterá a isto. O homem de coração corrompido, hipócrita, não humilhado, entretanto, confessará apenas nos seguintes casos: quando o sigilo da confissão, ou a insignificância da falta, ou a frequência de tal confissão não traga grande vergonha sobre si, ou quando a falta já é tão pública que seria vã qualquer tentativa de escondê-la, e a confissão não aumentaria em nada a sua desgraça, ou quando a consciência está pesada, ou à beira da morte, ou forçado por algum terrível julgamento de Deus. Em todos estes casos, o ímpio pode confessar seus pecados. Assim Judas confessou: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27,4. Faraó confessou: eu e o meu povo somos ímpios. Êxodo 9,27. Um ladrão à beira da forca confessará, e o mau vil e desprezível ser no seu leito de morte também confessará. Mas nós temos mais confissões no leito de morte do que confissões voluntárias diante da Igreja. Infelizmente, o orgulho e a hipocrisia têm prevalecido de tal modo e a antiga disciplina da Igreja tem sido tão negligenciada que eu penso que na maioria dos lugares na Inglaterra há muito mais pessoas que fazem confissão na forca do que pessoalmente em uma congregação. A humilhação também deve ser expressa através de todos aqueles meios e sinais externos, aos quais Deus, através das Escrituras ou da nossa própria natureza, nos conclama, como, por exemplo, através de lágrimas e gemidos, tanto quanto oportunamente nos ocorra, através de jejum e da atitude de prostrar-se por causa de nossa pompa e tolice mundanas, e isso de roupas humildes, porém decentes, condescendendo com os mais desfavorecidos e se sujeitando aos mais humildes, usando linguagem e carruagem simples e perdoando outros, por sermos sensíveis à grandeza dos nossos débitos para com Deus. Assim, eu mostrei brevemente a vocês a verdadeira natureza da humilhação, a fim de que possam saber a que lhes estou persuadindo e a que precisam submeter os seus corações. Quando eu houver falado sobre a utilidade e propósito da humilhação, vocês entenderão mais do porquê da necessidade dela para vocês mesmos. 1 dos usos da humilhação é ajudar na mortificação da carne, ou do eu carnal, e aniquilá-la, visto ser esta o ídolo da alma. A natureza do estado pecaminoso e miserável do homem consiste no fato de haver se afastado de Deus, de estar entregue a si mesmo, vivendo agora para si mesmo, estudando, amando e satisfazendo a si mesmo, ao seu eu natural mais do que a Deus. Um pecador se livrará de muitos pecados exteriores e se libertará de obras exteriores
antes que venha a se libertar do eu carnal e se livre da fortaleza e poder do pecado. Não há parte da mortificação tão necessária e tão difícil como autonegação. Na verdade, ela virtualmente compreende todo o resto, e se isto foi feito, tudo estará feito. Se fosse apenas uma questão dos seus amigos, seus supérfluos, sua casa, suas terras, talvez um coração carnal pudesse abrir mão disso. Mas abrir mão da sua vida, do seu tudo, do seu eu, é uma palavra dura para ele, e suficiente para fazê-lo ir embora pesaroso. Assim sendo, aqui aparece a necessidade da humilhação. Ela coloca todo o fardo sobre o eu e quebra o coração do velho homem, e faz um homem não tolerar a si mesmo, a quem anteriormente amava sobremaneira. A humilhação transforma esta torre de Babel em pó e faz com que nos detestemos até o pó e cinza. Ela toca fogo na casa, na qual confiávamos e nos deleitávamos, diante dos nossos olhos, e nos faz não apenas ver, mas sentir que é tempo de nos rendermos. O orgulho é o pecado mestre do ímpio, e é a parte da humilhação fazê-lo cair por terra. A autossatisfação é o propósito de suas vidas, até que a humilhação ajude a mudar o curso do rio. E aí, então, se você pudesse ler os pensamentos deles, veria que eles agora se consideram os mais indignos. E se você pudesse ouvir suas orações e lamentos, você os ouviria clamar por si mesmos como se fossem os seus maiores inimigos. 2. A próxima utilidade da humilhação é implícita na utilidade anterior. É mortificar aqueles pecados dos quais o eu carnal depende e pelos quais é nutrido, e bloquear todas as avenidas e passagens através das quais eles são supridos. O pecado é doce e querido por todos os que não são santificados, mas a humilhação faz com que se tornem amargos e vis. Assim como as crianças são dissuadidas de brincar com uma colmeia de abelhas quando são uma ou duas vezes ferradas por elas, ou de brincar com cães bravios quando são mordidas por eles. Assim Deus ensina seus filhos a saberem o que significa brincar com o pecado quando são golpeados por ele. Eles distinguirão uma urtiga de arbustos inofensivos quando sentirem o seu ardor. Nós estamos tão acostumados a viver pelos sentidos que Deus considera necessário que nossa fé tenha a ver com os sentidos para ajudá-la. Quando a consciência acusa, o coração sofre, geme de dor, e sentimos que nenhum expediente ou esforço nos livrará disso. Então começamos a nos tornar mais sábios do que antes e a conhecer o que é realmente o pecado e o que ele nos causa. Quando aquilo que era o nosso deleite se torna nossa aflição, e uma aflição pesada demais para suportarmos, isto cura o nosso deleite no pecado. Quando Davi estava encharcando o seu leito com lágrimas e teve que beber delas, o seu pecado não era mais a mesma coisa para ele, como foi quando o cometeu. A humilhação retira a pintura desta prostituta, que é o pecado, e mostra em sua deformidade. Ela desmascara o pecado, o qual assumiu uma máscara de virtude, ou de algo irrelevante, ou de uma coisa inofensiva. Ela desmascara Satanás, o qual foi transformado num amigo, ou em um anjo de luz, e revela o seu caráter maligno. Quão difícil é curar um mundano do amor ao dinheiro, mas quando Deus coloca tal peso em sua consciência, a ponto de fazê-lo gemer e clamar por socorro, o dinheiro perderá o seu atrativo. Quando ele começa a chorar e gemer por causa das misérias que vêm sobre si, e vê os efeitos da sua riqueza corrupta e a gangrena
do seu ouro e prata começar a comer a sua carne como fogo, e seu ídolo se torna nada menos do que um testemunho contra si, então estará melhor habilitado do que antes para avaliar o pecado. O devasso pensa que tem uma vida feliz quando os lábios da prostituta destilam favos de mel, mas quando ele percebe que o fim dela é amargoso como o abismo, agudo como a espada de dois gumes, que os seus pés descem à morte e que os seus passos conduzem-na ao inferno, e ele jaz em tristeza, lamentando-se da sua loucura, estará então em mais condições de julgar corretamente do que antes estava. O Manassés humilhado em cadeias não é o mesmo que era quando estava no trono, embora a graça tenha contribuído mais para isso do que seus grilhões. Estes foram úteis para este fim. A humilhação abre a porta do coração e lhe diz o que o pecado faz à vida, e introduz a palavra da vida, a qual não havia ainda penetrado além dos ouvidos ou do cérebro. É um trabalho cansativo falar a homens mortos, os quais perderam os seus sentimentos, especialmente quando se trata de uma doutrina efetiva e prática, a qual devemos lhes comunicar, e que será perdida se não for sentida e praticada. Até que a humilhação opere, nós falamos a homens mortos, ou pelo menos a homens profundamente adormecidos. Quantos sermões eu tenho ouvido que se pensava viriam a transformar os corações dos homens internamente, a fazê-los chorar por causa dos seus pecados, com tristeza e vergonha diante da congregação, levando-os a nunca mais se envolverem com o pecado. E, no entanto, os ouvintes quase que nem foram tocados por eles, mas saíram como vieram, como se não soubessem do que o pregador estava falando, porque os seus corações estavam o tempo todo sonolento dentro deles. Uma alma humilhada, entretanto, é uma alma despertada. Ela considerará aquilo que é dito, especialmente quando percebe que vem do Senhor e diz respeito à sua salvação. É um grande encorajamento para nós pregar para um homem que tem ouvidos, vida e sentimentos, que recebe a palavra com apetite, saboreando-a, engolindo a comida que é colocada na sua boca. A vontade é a principal fortaleza do pecado. Se nós pudermos alcançá-la, nós poderemos fazer alguma coisa. Mas se ela bloquear o coração e nós não pudermos chegar mais perto do que o ouvido ou o cérebro, não haverá benefício algum. A humilhação nos abre uma passagem para o coração, a fim de que possamos tomar de assalto o pecado em seu vigor. Eu lhes falo da natureza abominável do pecado, que causou a morte de Cristo e leva ao inferno, e que é melhor correr para o fogo do que, de maneira propositada, cometer o menor pecado, embora se trate de algo tal que o mundo nem note. Mas, ao lhes falar, se você não for humilhado, pode ouvir tudo isto e superficialmente crer nisso, e dizer que é verdade, mas é a alma humilhada que pode sentir o que lhe está sendo dito. Que luta nós temos com um beberrão, ou com um mundano, ou com qualquer outro pecador frívolo, na tentativa de persuadi-lo a abandonar seus pecados com abominação, e tudo com tão pouco resultado. Às vezes ele deseja abandoná-los, mas é tentado a provar do pecado de novo, e assim fica adiando, porque a palavra não se assenhorou do seu coração. Mas quando Deus vem sobre a alma como uma tempestade, arrebentará as portas, e como se fossem relâmpagos e trovões na consciência, apodera-se do pecador e o sacode todo em pedaços, com seu terror, e lhe pergunta: o pecado é bom para ti? Uma vida carnal e descuidada é boa? Tu, verme desprezível, tu, tolo pedaço de barro, ousas abusar de mim face a face? Ignoras que eu estou te olhando?
É esta obra para a qual continuas vivo? Fora com o pecado, sem mais delongas, ou jogarei fora a tua alma e te entregarei aos atormentadores. Isto desperta da sua demora e procrastinação. Faz com que veja que Deus tem boa vontade para com ele e que, portanto, ele deve ter boa vontade para com Deus. Se um médico tem um paciente amante da comida que sofre da gota ou de pedra nos rins ou de qualquer outra doença e lhe proibir do vinho, bebida forte e outros alimentos que deseja, logo que ele se sentir melhor, se aventurará a prová-los e não se sujeitará às palavras do médico. Mas quando for atacado pela doença e sentir o tormento, então se submeterá às prescrições médicas. A dor o ensinará mais efetivamente do que as palavras poderiam fazê-lo. Quando ele sente o que lhe é doloroso e que aquilo sempre o faz adoecer, ele se reprimirá mais do que faria por atenção às recomendações médicas. Assim, quando a humilhação quebrar o seu coração e lhe fizer sentir que está doente de pecado e encher a sua alma com dores agudas e sofrimentos, então você terá mais desejo de que Deus destrua o pecado em você. Quando o pecado pesar sobre você, a ponto de não lhe permitir levantar os olhos, quando fizer com que vá a Deus com gemidos e lágrimas, clamando: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Quando você ficar feliz em procurar os ministros para aliviar a sua consciência, encher os ouvidos deles com acusações a si mesmo e revelar até os pecados mais odiosos e vergonhosos, então você ficará feliz em se desvencilhar dos pecados. Antes disso, não adianta lhe falar sobre mortificação e sobre rejeição resoluta dos seus pecados. Os preceitos do Evangelho parecerão rigorosos demais para que você se submeta a eles, mas um coração quebrantado mudaria sua mente. Um saudável lavrador diria: eu como o que quero, os médicos só querem tirar o nosso dinheiro. Eu nunca seguirei o conselho deles. Mas quando a enfermidade vier sobre ele e houver tentado em vão tudo que estava ao seu alcance e a dor não lhe der descanso e for levado ao médico, então ele fará qualquer coisa e tomará qualquer remédio que ele lhe der, a fim de que possa ter algum alívio e se recupere. Assim, quando seu coração estiver endurecido e não humilhado, estes pregadores e as Escrituras lhes parecerão severos demais. O que vocês desejam realmente são ministros afetados e presunçosos, que preguem o que bem quiserem. Vocês nunca acreditarão que Deus concorda com as coisas duras que os ministros fiéis pregam, nem que Deus condenará vocês pelas coisas às quais dispõem em seus corações. Mas quando aqueles pecados se tornarem como que espadas no seu coração e vão começar a sentir aquilo de que os ministros haviam lhe alertado, então a sua reação será outra. Portanto, fora com o pecado. Não há nada tão odioso, tão maligno, tão intolerável. Oh, se você pudesse se livrar dele, custasse o que custasse, então você teria por seu melhor amigo aquele que lhe pudesse dizer como matar o pecado e se livrar dele. E aquele que afastasse você desse amigo lhe seria como o próprio Satanás. A humilhação cava tão profundamente que mina o pecado e a fortaleza do mal. E quando o alicerce está profundamente enraizado, a humilhação o destroçará. Quando os assassinos de Cristo tiveram seu coração golpeado, eles clamaram por um conselho dos apóstolos. Quando um assassino dos santos é jogado cego por terra e o espírito, além disso, humilha a sua alma, então ele é levado a clamar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Quando um cruel carcereiro que açoita os servos de Cristo é levado por um tremor de terra a um tremor de coração, ele então clamará:
Que devo fazer para que seja salvo? Aqui se manifesta o uso das aflições, e mesmo o porquê delas favorecem tanto a humilhação. Os homens são trazidos à razão em momentos de crise. Quando eles jazem num leito de morte, alguém pode falar-lhes que eles não vão, tão soberbamente, fazer pouco caso do que lhes é dito, ou escarnecer da palavra do Senhor, como fizeram na prosperidade. Deus será mais considerado quando ele pleitear com eles com uma vara na mão. Os açoites são a melhor lógica e o melhor discurso para um tolo. Quando o pecado leva cativa a razão deles pela carne, o argumento que poderá convencê-los deverá ser tal que a carne seja capaz de entender. A carnalidade brutifica o homem de tal modo que, tornando-se brutos, não são mais as razões mais claras que prevalecerão. E se Deus não houvesse mantido no homem corrompido algum resquício de razão, nós pregaríamos aos animais com tanta esperança como pregamos aos homens. Mas as aflições tendem por enfraquecer o inimigo que os cativa, assim como a prosperidade tende a fortalecê-lo. A carne entende a linguagem da vara melhor do que a linguagem da razão e da palavra de Deus. Como a parte sensível da nossa humilhação promove a mortificação, assim a humilhação racional e voluntária, que é própria ao santificado, é a parte principal da mortificação. Assim como você vê, é necessário que sejamos totalmente humilhados a fim de que o pecado possa ser plenamente aniquilado em nós. 3. Outro uso da humilhação é o de preparar a alma para encontrar mais graça, para a honra de Cristo e para o nosso próprio bem. Com relação a Cristo, é de esperar que Ele habite apenas em almas que estejam preparadas para recebê-lo. Nem a sua pessoa, nem a sua obra são tais que possam se coadunar com um coração não humilhado, até que a humilhação faça um pecador sentir o seu pecado e miséria. Não é possível que Cristo, como Cristo, venha a ser bem-vindo ou recebido com a honra que ele espera. Quem liga para o médico quando não está doente e nem teme a morte? Ele pode passar pela porta de tal homem, e este não o chamará. Mas quando a dor e o temor da morte estão sobre si, ele irá atrás, procurará e implorará para que venha. Correria para Cristo, em busca de socorro. Aquele que não sente sua própria necessidade ou perigo, agarrar-se-iam nele, como o único refúgio das suas almas, achegando-se a ele, como sua única esperança. Aqueles que não sentem necessidade dele, prostrar-se-iam aos seus pés, mendigando misericórdia àqueles que passam muito bem sem ele? Quando os homens ouvem acerca do pecado e da miséria e creem apenas superficialmente, eles podem procurar Cristo e graça com frieza e sentem tão pouco valor do segundo como sentem a importância do primeiro. Mas Cristo não é nunca valorizado e procurado como Cristo, até que a tristeza nos ensine como valorizá-lo. Nem é ele recebido com a honra devido a um Redentor, até que a humilhação quebre todas as portas. Nenhum homem pode buscá-lo de todo o seu coração, se não o fizer com o coração quebrantado. Também é certo que Cristo não baixará o custo para vir a uma alma. Embora ele venha para o nosso bem, receberá honra ao fazer isso, embora ele venha para curar-nos, e não porque tenha qualquer necessidade de nós. Ele terá que receber as boas-vindas devidas a um médico. Ele veio para nos salvar, mas será honrado na nossa salvação. Ele convida a todos para a festa do casamento e até mesmo compele-os a vir, mas espera que tragam a veste nupcial e não venham com uma roupa ordinária, que desonraria sua casa. Embora a sua graça seja livre, ele não a expõe ao desprezo,
mas terá sua plenitude e liberdade glorificadas. Embora ele não venha para redimir a si mesmo, mas a nós, ainda assim vem para ser glorificado na obra da nossa redenção. A sua graça não é tão livre a ponto de salvar aqueles que não a valorizam e não dão graças por ela. Assim sendo, apesar da fé ser suficiente para aceitar o dom, a fé deve ser uma fé grata, que magnificará o doador, e uma fé humilde, que reconheça o seu valor, e uma fé obediente, que responda ao seu propósito. Assim, a fé, que é a condição de nossa justificação, é apropriada tanto à honra do doador como à necessidade do recebedor. E como a razão nos diz que deveria ser, assim confirma a experiência cristã. A alma que é verdadeiramente unida a Cristo e compartilha da sua natureza, valoriza mais a obra da sua salvação, onde a honra de Cristo é maior. Ela não consegue sentir prazer na ideia de uma graça tal que venha desonrar o próprio Senhor da graça. Assim como Cristo é solícito para a salvação da alma, assim ele faz a alma solícita em receber corretamente aquele que a salva. Deste modo, foi através do seu sangue e não da nossa aceitação do seu ensino ou governo que obtivemos o resgate da nossa alma. Mas, por outro lado, ele está resolvido a não justificar a ninguém através do seu sangue, exceto sob a condição desta fé, que é um assentimento do coração ao seu ensino e senhorio. A virtude não está tanto na aplicação ou concessão dos benefícios de Cristo, quanto está na sua obra de adquirir para nós esses benefícios. Quando ele veio para nos resgatar, consentiu em ser um sofredor, a dar a sua face ao golpeador e a se submeter ao opróbrio. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sendo injuriado, não injuriou, mas orou por seus perseguidores. Todavia, ele não virá através da sua graça salvadora à alma, para ser recebido ali com desprezo, porque ele veio na carne com o propósito de ser humilhado, mas veio no Espírito com o propósito de ser exaltado. Cristo veio na carne para condenar o pecado que reinava na nossa carne, e assim foi feito pecado por nós, isto é, um sacrifício pelo pecado. Mas no Espírito ele veio para conquistar a nossa carne e, através da lei, do seu Espírito vivificador, para nos libertar da lei do pecado e da morte, a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, e também para que não fôssemos condenados, nós, os que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O reino de Cristo não era deste mundo, porque se o fosse, ele procuraria estabelecê-lo pela força das armas e da luta, que são os meios mundanos. Mas o seu reino é dentro, em nós, é um reino espiritual. E assim, apesar de estar no mundo, ele foi tratado com desdém, como um tolo, como um pecador e como um infortunado. Mas dentro de nós, ele deve ser tratado com honra e reverência, como um rei e senhor absoluto. A vez do executor e do poder das trevas foi quando ele estava em agonia, mas quando ele vem através de sua graça salvadora a uma alma, é a vez do seu triunfo e casamento e do poder prevalecente da luz celestial. Na cruz, ele era como um pecador e tomou o nosso lugar e suportou o que era a nossa culpa e não sua. Mas na alma, ele é o conquistador de pecados e vem para tomar posse do que é seu e para realizar a obra que pertence a ele na sua dignidade. E assim, ele será ali reconhecido e honrado. Na cruz, ele estava derrubando o reino de Satanás e estabelecendo o seu próprio, apenas de um modo preparatório, mas na alma.
ele faz ambos serem executados imediatamente. Na cruz, o pecado e Satanás se vangloriaram, mas quando ele penetra a alma, é ele quem se vangloria sobre eles, e não cessa até os haver destruído. Na redenção, ele se consumiu, mas na conversão, ele toma posse do que remiu. Em uma palavra, ele veio ao mundo em carne para ser humilhado, mas ele vem à alma, através do seu Espírito, para sua merecida exaltação. Assim sendo, embora ele houvesse suportado ser cuspido na carne, não suportará ser desprezado na alma. Assim como no mundo ele foi escarnecido, com o título de rei, coroado com espinhos e vestido com tais roupas reais, a fim de que fosse feito objeto de opróbrio. Assim, quando seu espírito entra em uma alma, ele é ali entronizado, com a nossa consideração mais reverente, subjetiva e profunda. Ele é ali coroado com o nosso mais elevado amor e gratidão e adorado com a ternura da nossa obediência e do nosso louvor. A cruz haverá de ser a porção dos seus inimigos, a coroa e o cetro serão a sua. E assim como tudo foi preferido em detrimento dele na terra, até mesmo o próprio Barrabás, assim também todas as coisas haverão de ser subjugadas a ele, na alma santificada, e ele obterá a primazia diante de todas as coisas. Este é o propósito da humilhação, preparar o coração para o maior gozo do Senhor, e preparar o caminho diante dele, e habilitar a alma para ser o templo do seu espírito. Uma alma humilhada nunca se desvencilharia dele, usando bois, fazendas ou casamentos como desculpas. Aquele, porém, que não é humilhado, fará muito pouco caso dele. Assim, como o próprio Cristo será recebido com honra, ou então nem será recebido, assim deve acontecer com a misericórdia e com a graça que lhe oferece. Ele não aplicará o seu sangue e a sua justiça àqueles que não lhes dão valor. Ele não perdoará tamanha quantidade de iniquidades, nem removerá tais montanhas que caem sobre a alma daqueles que não sentem a necessidade de tal misericórdia. Ele não resgatará do poder do mal, da opressão, do pecado, dos arrabaldes do inferno, e não fará membros de seu próprio corpo, filhos de Deus e herdeiros dos céus, aqueles que não aprenderam a valorizar estes benefícios, mas são mais voltados para os seus pecados, misérias e frivolidades do mundo. Cristo não despreza seu sangue, seu espírito, sua aliança, seu perdão, nem sua herança celestial, e assim ele não as dará a ninguém que as despreze, até que ele os ensine melhor a conhecer o seu valor. Você pensa que estaria de acordo com a sabedoria de Cristo dar bênçãos indizíveis como estas a homens que não têm coração para valorizá-las? Porque dar a um homem justificação e adoção é mais do que lhe dar todo este mundo visível, o sol, a lua, o firmamento e a terra. Deveriam estas graças ser dadas a alguém que não liga para elas? Porque assim Deus perderia seu propósito. Ele não obteria o amor, a honra nem a gratidão tensionada no seu dom. É necessário, portanto, que a alma seja totalmente humilhada, a fim de que o perdão seja recebido como perdão e a graça como graça, e não negligenciados indevidamente. Assim como a humilhação é necessária, tanto para a honra de Cristo e de sua graça, assim também ela é necessária para o nosso próprio benefício e consolação. A misericórdia não pode ser realmente nossa, se a humilhação não nos habilitar a isso. Estas bênçãos devem ser engolidas por um estômago vazio e não tomadas na vaidade e impiedade. Um homem à beira da forca se regozijará com um perdão, mas um mero observador que se julga inocente
não daria valor a isso, mas tomaria o perdão como uma acusação. Não há muita doçura no nome de um Redentor para uma alma não humilhada. Ela não valoriza o Espírito. O Evangelho não é Evangelho para ela. As boas novas de salvação não são tão alegres para tal pessoa quanto as boas novas de riquezas ou deleites mundanos. Assim, como um estômago sadio é o que faz a refeição parecer agradável a nós, e assim como o cardápio rústico é mais agradável para o sadio do que as refeições suculentas ao doente. Da mesma forma, se não formos esvaziados de nós mesmos, vis e perdidos nas nossas próprias prisões, e se a contrição não estimular os nossos apetites espirituais, o próprio Senhor e todos os milagres da sua graça salvadora seriam aos nossos olhos coisas sem valor, e ouvir ou pensar sobre estas coisas apenas nos aborreceriam. Oh, que tesouro inestimável é Cristo para uma alma humilhada! Que vida nas suas promessas! Que doçura em cada experiência da sua graça! E que festa no seu imensurável amor! Outro uso da humilhação implícito no item anterior é que ela é necessária para fazer com que o homem se submeta aos termos do pacto da graça. O homem natural se agarra aos prazeres da carne e vive pelos sentidos e é apegado às coisas do presente. Ele não sabe como viver apegado às coisas invisíveis através de uma vida de fé. Esta é a nova vida que todos os que vivem em Cristo devem viver. Assim, portanto, ele os convoca a abandonar tudo, a crucificar o mundo e a carne, e negar a si mesmos, se quiserem ser seus discípulos. Mas quão relutante é o homem natural para renunciar a tudo e se entregar totalmente a Cristo. Mas quão ansioso ele é para se agarrar às coisas do presente, por falta de confiança nas promessas celestiais, tendo os céus, em última análise, apenas como uma reserva. É nestes termos que os hipócritas são religiosos, e é assim que enganam as suas almas. Mas quando o coração é verdadeiramente quebrantado, ele não mais permanecerá desse modo com relação a Cristo, mas se submeterá totalmente aos seus termos. Não estabelecerá condições com ele, mas aceitará com gratidão as suas condições. Com Cristo, com graça e com a esperança da glória, qualquer coisa lhe satisfaz a alma. Outro uso da humilhação é nos preparar para reter e progredir na graça quando nós a recebemos. O ditado diz: o que é conseguido com facilidade facilmente se perde. Se Deus desse o perdão dos pecados aos que não é humilhado, quão cedo ele seria desprezado? Quão facilmente tal pessoa daria ouvidos à tentação e retornaria ao seu próprio vômito? Como nós dizemos, a criança queimada teme o fogo. Quando o pecado o golpear e quebrar o seu coração, você o abominará enquanto viver. Quando a tentação vier, você se lembrará da sua dor aguda. Não é isto aquilo que me custou tantos gemidos, me deixou no pó e quase me condenou? E vou eu cometê-lo novamente? Foi tão difícil para eu ser restaurado por um milagre de misericórdia. Vou eu agora correr novamente para a miséria da qual eu fui salvo? Não tive eu tristezas, temor e inquietação suficientes para que vá agora buscar mais disso e renovar o meu transtorno? Assim, a lembrança dos seus sofrimentos será um contínuo alerta para você, um espírito contrito que é esvaziado de si mesmo e ao qual é ensinado o valor de Cristo e da misericórdia. Não apenas se agarrará a eles, mas saberá como usá-los, com gratidão a Deus e benefício para si mesmo. Outro uso da humilhação é preparar a alma para se aproximar do próprio Deus, de quem ela se afastou. Assim como a nenhuma criatura é permitido se aproximar do Deus dos céus, a não ser que o faça com reverente humildade. Assim também,
A nenhum pecador é permitido se aproximar dele, a não ser que o faça com contrita humildade. Quem é que pode sair de tal estado de impiedade e miséria e não trazer consigo o senso disso em seu coração? Não é permitido a um filho pródigo encontrar seu pai com tanta confiança e ousadia, como se ele nunca o tivesse abandonado, a não ser que diga: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é sem falta que uma alma culpada ou que alguém que é resgatado do fogo olhar para Deus com uma face soberba, mas com a cabeça baixa de vergonha e tristeza, batendo no peito e dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Porque assim diz o santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito contrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Não há retorno para Deus, a menos que não nos toleremos por causa das nossas abominações. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós devemos nos detestar até o pó e cinzas. Ele não aceita um pecador em seus pecados, mas primeiro o lava e limpa. A conversão deve nos fazer humildes como crianças, as quais são ensináveis e não procuram por grandes coisas no mundo, ou de outro modo não podem entrar no reino de Deus. Estes são os usos e a necessidade da humilhação.